Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Infelizmente, não sei que horas vocês vão estar me assistindo, mas sei que vocês irão me assistir, tá? Galera, hoje nós vamos ter aí nossa primeira aula de artes no canal, tá? Porque nós paramos a nossa última aula, nós tivemos ainda em sala de aula, certo? Então, a gente vai iniciar hoje aí esse processo de aulas virtuais na disciplina de artes, tá? E hoje a gente vai falar sobre um conteúdo que nós já falamos muito, mas a gente não finalizou ele, tá? Que é justamente a questão do renascimento, tá? Então, nós vamos fazer uma abordagem, tá? Vendo um pouquinho, tratando de aspectos que nós já mencionamos em sala de aula, para nós fecharmos aí essa parte do renascimento e podermos seguir adiante, tá? Então, vamos lá, galera. Nós vimos que o período renascentista foi um período, na verdade, que ele vai romper com as tradições marcantes da Idade Média, tá? Porque este período, ele vai trazer modificações significativas para a humanidade. Nós vimos que esse período, ele vai ser marcado pelo estudo do homem. Então, a partir do momento que entra aí esse novo período, nós vamos perceber que o homem ele vai estar em evidência. E a questão religiosa, né, que era sempre o centro das atenções, dos estudos, enfim, ela vai ser deixada um pouquinho de lado. Tá? E a partir do momento que esse homem ele fica em evidência, nós vamos perceber que vai existir aí grandes avanços voltados para a melhor qualidade de vida humana, né? Porque nós vamos perceber que quando o homem ele torna-se uma figura de estudo, ele passa a ficar em evidência, nós vamos ver avanços na ciência, nós vamos ver avanços na medicina, nós vamos ver avanços, inclusive, nos meios de comunicação, certo? Por quê? Porque agora nós chegamos na etapa histórica, né, de um período em que nós vamos parar e estudar o homem, certo? Para nós compreendermos essa relação, para nós compreendermos aí, né, o que o homem ele está fazendo na Terra, enfim. E aí nós estamos falando do século XV, XVI, então muitos assuntos para o homem, né, eram tratados como algo que eles não conseguiam compreender. Por exemplo, uma coisa muito simples para a gente é essa questão de dia e noite. Nós sabemos a diferença, nós sabemos o porquê da formação do dia, o porquê da formação da noite, tá? Só que naquele período, gente, o homem ele não sabia por que uma determinada hora do dia escurecia e depois o sol voltava a surgir. Ele não conseguia compreender essas questões, certo? E isso só veio a tornar claro para o homem no período renascentista, quando eles começaram a estudar astronomia, quando eles começaram a fazer essa observação do universo. E aí nós vamos ter esses avanços na medicina, por quê? Porque o homem agora ele vai ser estudado. Então eles vão realizar estudos com órgãos humanos, certo? Vão pegar pessoas, né, já falecidas, já sem vidas, para utilizar esses corpos, né, como fonte de estudo, certo? Outra coisa que a gente vai perceber aí também de avanço, o surgimento da imprensa, gente. A imprensa ela surgiu nesse período. Surgiu de forma rudimentar? Sim, rudimentar. Existia a possibilidade de imprimir um livro? Existia. Só que assim, quando a imprensa surgiu, o primeiro livro impresso foi a Bíblia, certo? E essa Bíblia ela tinha quantas linhas? 42 linhas, gente. Então imagine vocês um livro com 42 linhas apenas. Certo? Então, quando essa imprensa surgiu, como era algo manual, não dispunha de tecnologia, certo? O processo era muito lento, gente. Então, eles conseguiram fazer impressões, tá? Mas eram de materiais, textos, que eles davam nome aí, né, de livros, tá bom? Então, todos esses avanços, né, que eu acabei de mencionar, eles surgiram justamente nesse período. E na arte, no contexto artístico, não vai ser diferente, não. Né? Nós vamos ver aí um despertar. Por quê? Porque a arte até então era empregada para representar cenas religiosas.
E agora a arte ela vai entrar em evidência para representar o cotidiano das pessoas, né? O que as intriga, seus pensamentos, emoções, sensações, enfim, tá? A arte renascentista ela volta-se para representar, né, o dia a dia, o cotidiano, né, os pensamentos, situações, né, enfim, de pessoas, de seres humanos. Tia, mas ela não vai mais retratar cenas religiosas? Ela vai deixar de lado? Não, galera, ela ainda vai se deter, certo? A representar cenas religiosas, passagens bíblicas, certo? Porque esse rompimento, ele não vai se dar de forma pacífica não, pontual. Tá? Vai ser gradativamente, tá, galera? Então, assim, no Renascimento, a gente vai ver uma menor predominância de representações religiosas. A gente vai ver uma grande preocupação aí dos artistas desse período em representar o homem e tudo que o rodeia, que o cerca. Mas eu menciono para vocês uma obra também muito conhecida, que é a Última Ceia, certo? Que é uma obra de Da Vinci, que nós sabemos que ele é um artista renascentista, assim como Rafael Sanzio, assim como Michelangelo, enfim. Esses artistas aí, esses nomes clássicos, eles são desse período renascentista. E aí eu menciono essa obra, A Última Ceia, que é uma obra renascentista, produzida pelo próprio Leonardo da Vinci, certo? Que é uma obra que representa o quê? Uma passagem bíblica. Então, é uma obra de caráter religioso, certo? E foi feita, produzida em que período? Renascentista. Qual era a principal preocupação do período renascentista? Retratar o homem e tudo que o rodeia. Justamente isso que eu quero que vocês entendam. Ela retratava, voltou-se para retratar essas questões que fazem parte do cotidiano do homem. Mas ainda assim, né, ela ia ali pela linha da questão religiosa. Então, eles ainda faziam, os artistas renascentistas ainda faziam obras, né, voltadas para esse discurso religioso. Porque, gente, veja bem, neste período, a maioria da população não sabia ler, certo? Então, eles utilizavam a observação dessas pinturas religiosas que ficavam no teto das igrejas, nas paredes das igrejas, enfim, para conseguir compreender passagens bíblicas. Então, por exemplo, eles utilizavam a obra A Última Ceia para compreender o que foi aquele momento, certo? Porque alguém que sabia da história, que sabia ler, contou para um determinado grupo de pessoas. E aí, sempre que alguém se deparava, aquela tela e tal, que tem Jesus, enfim, sentado na mesa, rodeada por várias pessoas, aí eles começam, são os discípulos, se é Jesus, Última Ceia, enfim. Então, existe uma interpretação em cima dessas imagens. Elas ajudavam, justamente pelo fato da maior parte da população nesse período não ter o conhecimento da leitura e da escrita, tá bom, galera? Certo? Então, por isso que não dava para romper com essa tradição imediata, né, de representar em telas, em imagens, né, em paredes, imagens religiosas. Não dava porque havia essa necessidade para dar esse acesso à população, certo? De conhecimentos bíblicos, passagens, conhecimentos que estavam norteados aí a questão da religiosidade. Além do mais, essas questões religiosas, elas tinham um grande poder neste período. Nós sabemos que a igreja, nesse período, ela tinha uma importância e um poder muito grande de fazer intervenções na vida coletiva da sociedade, tá bom? Então, por isso que não deu para romper. Certo? Mas nós temos como principal objetivo do Renascimento nessa questão de representar o homem. E aí, como eu já mencionei, nós tivemos vários avanços aí, certo? E dentro desse contexto artístico, né, das telas, das obras desse período, eles vão retratar o cotidiano, eles vão retratar, gente, as divergências, né, ou seja, as diferenças das classes sociais. Eles vão retratar em algumas obras como era a vida das pessoas que tinham poder aquisitivo mais favorável, ou seja, como era a vida da burguesia, né, da galera da classe média alta,
e como era, por exemplo, a vida de um simples camponês, tá? Então eles fazem esse contraste através de pinturas, através de desenhos, tá? Para que você tivesse uma noção de como era, por exemplo, a vida de alguém que vivia lá numa casa grande, bonita, tinha uma vida confortável, e como era a vida de um camponês. Ou seja, estava sendo retratada aí situações do cotidiano, tá bom? Eles faziam essas representações. E aí, para dar a essas obras aí um ar de realidade, gente, eles acabaram utilizando as 3 dimensões, né, que vocês já estudaram. Então, eu espero que quando eu mencionar, a partir do momento que eu mencionei aqui essa questão de 3 dimensões, todo mundo já esteja aí do outro lado dizendo: eu sei quais são as 3 dimensões. Quais são? Quais? Hein? Gente, justamente, altura, largura e profundidade, certo? Essas aí são as 3 dimensões, tá, galera? E ela vai ser empregada, e aí vocês podem analisar, podem entrar na internet, colocar obras renascentistas, que vocês vão conseguir perceber, ao fazer a observação dessas obras renascentistas, que a maioria delas tem a predominância da altura, certo? Tem a predominância da largura da obra e principalmente essa ideia de profundidade que eles atribuíam, tá? Justamente para trazer àquela obra um ar de naturalidade, não ficar aquela coisa muito artificial. E vocês podem perceber isso na obra A Última Ceia. A gente consegue perceber que algumas linhas representando as paredes ali daquela sala, onde está a mesa, onde está Jesus e os discípulos, né, aqueles traços daquelas paredes, os riscos, eles marcam ali a ideia de profundidade, tá? Que foi uma das técnicas dentro desse contexto da pintura muito utilizada, né, no período renascentista. Outra coisa que a gente vai ver também, né, que teve uma grande importância dentro desse período, vai ser justamente o ponto de fuga, certo? Que é outra coisa que nós já mencionamos também, vocês já estudaram isso também, certo? Que é justamente aquele ponto na obra, certo? Que prende a atenção das pessoas. É como se todas as linhas, todos os riscos que foram traçados ali naquela obra, eles se ligassem a um determinado ponto específico, um ponto em comum. Ou todas as linhas saíssem daquele referido ponto para formar aquele devido desenho, tá? Então, o ponto de fuga, né, nós vimos já também que ele é justamente o ponto que marca aí a formação do desenho. Geralmente, ele vai estar centralizado nas telas ou nos desenhos que são feitos. E aí, eu vou mencionar um exemplo que faz parte da rotina de vocês, para que vocês, quem não estiver aí se recordando, se recorde essa questão do ponto de fuga. Ó, veja bem, imagine que vocês estão viajando, tá? Com os pais de vocês, enfim, com algum adulto de carro, certo? E aí você está no banco da frente, do carona. E você está vocês estão perpassando por uma paisagem, um cenário rural. Só existe ali nas laterais da estrada, né, árvores, certo? A estrada ela é muito plana, então você consegue perceber, a sua visão vai bem distante no que diz respeito a essa percepção da imagem. E aí você consegue perceber, você tem a impressão, na verdade, olhando fixamente para a estrada, né, que ela vai, parece que vai se fechando, né? O asfalto ele vai afinando, até que vai chegar a um determinado ponto que você não vai mais conseguir ver a estrada, até que vai chegar a um ponto que parece que a estrada ela se encontra com o horizonte, certo? E naquele momento ali, nós temos o ponto de fuga. Se nós fôssemos fazer uma tela representando esse exemplo que eu acabei, essa situação que eu acabei de mencionar para vocês, o ponto de fuga seria justamente aquele encontro, né? A estrada está larguinha, de repente ela foi afinando, até se encontrar com o horizonte. E eu não consigo ver mais nada além do horizonte ali. Certo? Então, aquilo ali seria o ponto de fuga da nossa obra, da nossa tela, tá?
eu mencionei essa situação só para refrescar aí a mente de vocês, né? Mas eu acredito que quase a maioria de vocês já estão cansados, né, de saber essa questão, né, de saber identificar um ponto de fuga num desenho, saber quando tem, saber quando não tem, enfim, tá? E ele é justamente para dar uma ênfase maior, certo? E a gente vai perceber que para existir ponto de fuga, tem que transmitir essa ideia de profundidade, tá? É essencial. As obras que têm ponto de fuga vai ter essa questão aí da profundidade expressa, bem notória, bem nítida aí, tá bom, gente? E aí, ó, essa questão do período renascentista, né, foi um período de grande importância, né, ele vai marcar, né, e ele vai, a partir dele, na verdade, nós vamos ter o barroco, que vai ser também um outro movimento artístico muito relevante dentro do contexto da arte, certo? Mas nós sabemos que existe entre o Renascimento e o período barroco um período pequeno, de curta duração, certo? Que vai ter características tanto do Renascimento, certo? Como do barroco, que vai ser o chamado maneirismo, tá, gente? Que é um períodozinho artístico, certo? Que ele tem uma pequena duração. Esse período, a gente pode dizer que é um período de transição entre o período renascentista, certo? E o período barroco. E aí ele vai ter consigo tanto características do período renascentista como características do período barroco aí, tá, galera? E, ó, como eu mencionei para vocês, nós vamos ter nomes clássicos dessa arte renascentista, nós vamos ter Rafael Sanzio, Michelangelo, Leonardo da Vinci, tá? E suas obras, elas são obras bastante conhecidas, obras muito importantes no cenário artístico, de valores imensuráveis, então elas são tidas como joias preciosas, né? Um verdadeiro tesouro aí, certo, galera? E nós sabemos que também a maioria dos artistas, eles fazem essas superproduções, enfim, essas obras, mas eles se tornam conhecidos depois da sua partida desse mundo para um novo campo aí, uma nova vida, certo? Que a maioria dos artistas, eles não conseguem usufruir, né, da sua fama, do seu reconhecimento em vida. Eles passam sua vida produzindo, certo? E aí, depois que ele morre, que deixa todo aquele arsenal de obras, tá? Aí a gente consegue perceber que elas vão passar a ser valorizadas, né? Vai ter aí toda uma importância dada a ela. E a gente menciona também a questão de um único artista que nós estudamos no ano passado, no 8º ano, certo? Que esse artista ele vai dispor aí do que diz respeito à sua fama, o seu reconhecimento ainda em vida, né, galera? E nós vamos perceber que ele também vai levar uma vida muito agitada, né? E vai ser marcado por vários adventos aí, tá? Então, assim, os demais que vai ser Pablo Picasso. Os demais a gente percebe que não, que eles não conseguem, infelizmente, atingir isso aí, tá? Então, gente, essa aula foi basicamente uma aula para nós recordarmos e fecharmos essa questão do Renascimento, certo? Que a gente já tinha iniciado aí antes de nós pararmos por conta da pandemia, tá? Então, só foi uma forma de finalizarmos aí, tá? E dentro desse contexto, né, eu peço que vocês entrem na internet, dêem uma olhada nas obras, né, renascentistas, para vocês perceberem que elas vão estar tentando transmitir a realidade daquele período, porque o Renascimento, ele busca justamente isso, refletir temas vivenciados pela sociedade, pelo homem, tá? Não vai ser temas mitológicos que fazem parte aí do mundo imaginário, não. Não vai ter fada, não vai ter unicórnio, não. Esses elementos a gente não vai perceber aí no contexto do Renascimento, porque ele vai retratar coisas que o ser humano vivencia ou vivenciou de fato, tá bom? Inclusive tentar retratar também sentimentos, tá? A arte renascentista, ela vai se preocupar com essa questão também de tentar representar aí sentimentos, tá bom, galera? E aí eu finalizo, certo? Essa aulinha curta para vocês aí, apenas de uma revisãozinha sobre esse contexto do Renascimento, certo? Com uma atividadezinha, tá, galera? Então vocês vão fazer essa atividade que está localizada lá na página
36 do material de vocês, do livro de vocês, tá? E vão responder também a atividade que está localizada aí na página 46. Então, ó, presta atenção. Página 36 e página 46, tá? Respondam, certo? E me envie por e-mail, tá? Que eu vou analisar lá as respostas, tudo direitinho de vocês. Não deixem de fazer as atividades, tá bom, gente? Um beijo, continue se cuidando, tá? Fiquem com Deus. Eu sinto muita falta de vocês no meu dia a dia, no meu cotidiano, certo? Porque a gente tinha uma rotina, um convívio, né? Então, eu estou sentindo muita falta de vocês. Eu acredito que vocês também estão sentindo falta da rotina de vocês. Mas, muito em breve, né? A gente pede a Deus que essa situação volte, que essa situação passe, que a gente possa voltar aí à nossa rotina normal, tá, gente? No mais, se cuidem, cuidem dos familiares de vocês e o mais importante, fiquem em casa, tá bom? Beijinhos e até a nossa próxima aula.